David Pace, Claude Lévi-Strauss, O Guardião das Cinzas. Capítulo 7. A semântica do etnocentrismo. Inicia com uma citação de Herbert Spencer, The Principles of Sociology. Abre aspas. Livre como está a sua mente de verdades gerais e da concepção de uma ordem natural, a criança civilizada, quando bem nova, como selvagem durante toda a vida, revela pouca surpresa ou curiosidade racionais. Algo que surpreende os sentidos a faz olhar fixa e inexpressivamente ou, talvez, chorar. De fato, depois de um certo tempo, quando as capacidades intelectuais superiores que ela herda começam a manifestar-se e o seu estágio de desenvolvimento mental representa o de raças semicivilizadas como a dos malaio-polinésios, a surpresa e a curiosidade racionais em relação a causas começam a revelar-se. Mas, mesmo então, a sua extrema credulidade, como a dos selvagens, nos mostra o resultado de ideias não desenvolvidas de causa e lei. Ela acredita em qualquer história, por mais espantosa que seja, e qualquer explicação é aceita, não importa o quanto seja absurda. Fecha aspas. Citação de Ludwig Wittgenstein, Philosophical Investigations. Abre aspas. E imaginar uma linguagem significa imaginar uma forma de vida. Fecha aspas. Em sua tentativa de remover os antolhos que nos impediram de encontrar sociedades primitivas, Lévi-Strauss não se pôde limitar a uma crítica aos paradigmas evolutivo e histórico mundial que tenderam a transformar outras sociedades em inúteis sobreviventes das culturas de nossos ancestrais. Ele também teve de lidar com certos padrões de pensamento que, de tão arraigados, tornaram-se parte de nossa linguagem conceitual e, no entanto, eram tão etnocêntricos que tornavam virtualmente impossível todo o verdadeiro intercâmbio com outros povos. Em resumo, teve de despojar o termo primitivo de muitas das associações que foram feitas a ele mediante seu uso em certos jogos de linguagem no discurso moderno. O termo primitivo encontra-se no meio de um sistema semântico complexo, indicado até mesmo pelas definições no dicionário, e seu uso leva a muitas associações conscientes e inconscientes. Tanto o inglês primitive como o francês primitif derivam do latim primitivus, que significava primeiro de um tipo. Mas, nas duas línguas modernas, a palavra também adquiriu conotações outras de simplicidade e falta de sofisticação. Portanto, nas próprias definições do dicionário já está implícita a suposição ideológica de que as coisas mais antigas são necessariamente mais simples e menos sofisticadas. É claro que essa associação linguística foi parte vital das interpretações evolutivas e históricas mundiais das diferenças culturais. Até mesmo os antropólogos da escola boasiana, que rejeitaram o esquema dos evolucionistas, ainda introduziam frequentemente conceitos evolutivos em seu trabalho pelo simples emprego do termo primitivo. Já que a palavra é usada para descrever povos contemporâneos e não alfabetizados, há uma tendência a achar que essas sociedades são similares às de nossos ancestrais. Portanto, todo o método comparativo dos evolucionistas do século XIX está contido no campo semântico deste único termo. Entretanto, dentro da cultura ocidental, várias outras associações têm sido feitas a esse já sobrecarregado termo. Com muita frequência, o conceito primitivo tem sido ligado ao conceito não branco, como o termo raça foi usado como sinônimo de sociedade ou povo durante boa parte do século XIX. Foi fácil para os que escreviam sobre temas antropológicos passar de contextos evolutivos de explicação para outros, raciais, e associar a noção evolutiva de tecnologicamente primitivo à ideia racial de não branco. A pigmentação da pele, a tecnologia e a história
ficaram entrelaçadas em um nó semântico complexo e geralmente confuso. Por sua vez, Levi-Strauss não se preocupou muito com essa forma de etnocentrismo linguístico, até porque ele, sem dúvida, se opunha a interpretações raciais da cultura humana. Porém, no final dos anos 40 e nos anos 50, esse padrão semântico tornara-se explícito e deixara de ser considerado uma posição intelectual respeitável, devido às críticas de sociólogos e à sua associação com as atrocidades do nazismo. Portanto, para Levi-Strauss, a confusão das diferenças culturais e raciais era preocupação secundária. As principais justificações linguísticas do etnocentrismo eram outras, apesar de ele ter avisado que o racismo poderia reaparecer se o problema de etnocentrismo não fosse enfrentado com sucesso. Abre aspas, escreveu em Raça e História. Logo, não podemos afirmar que negamos de modo convincente a desigualdade das raças humanas, enquanto não considerarmos o problema da desigualdade ou diversidade das culturas humanas, que de fato está, por mais que isso seja injustificável, intimamente associado a ela na mente do povo. Fecha aspas. A preocupação de Levi-Strauss com a criação de um modelo não etnocêntrico de diferenças levou-o a analisar outros aspectos do campo semântico que se formaram em torno do termo primitivo. Uma das associações mais fortes e sutis era o suposto paralelo entre os adultos primitivos e as crianças europeias. Essas duas categorias ocuparam durante muito tempo lugares adjacentes na inconsciência linguística dos intelectuais ocidentais. Pelo menos até o romantismo. Era comum comparar o desenvolvimento da criança com o da espécie como um todo. Shelley, por exemplo, pareceu, para muitos dos seus contemporâneos, estar afirmando o óbvio quando escreveu que, abre aspas, o selvagem realiza os séculos o que a criança realiza em anos, fecha aspas. Quando a especulação sobre os povos não ocidentais começou a misturar-se à antropologia, meados do século XIX, essa noção tornou-se um elemento crucial na nova ciência. Auguste Comte já abriu um precedente para tal associação quando escreveu, abre aspas, o progresso individual não é apenas uma ilustração, mas uma evidência indireta da mente geral. Se o ponto de partida do indivíduo e da raça é o mesmo, as fases da mente do homem correspondem às épocas da mente da raça. Fecha aspas. E essa noção foi aceita devido à crença errônea de que a biologia darwiniana demonstrara que os estágios da evolução de nossa espécie são recapitulados precisamente no desenvolvimento de cada embrião humano. Com o apogeu dos evolucionistas culturais, as associações entre adultos primitivos e crianças europeias se haviam tornado com ocorrências regulares na maioria dos escritos das culturas não ocidentais. Os povos contemporâneos analfabetos pareciam anteriores ao sociólogo europeu, não só na escala do grande desenvolvimento histórico, mas também do amadurecimento individual. Um evolucionista como Lewis Henry Morgan, por exemplo, podia referir-se ao primitivo do século XIX como, abre aspas, próximo do período infantil da existência humana, fecha aspas, ou como, abre aspas, uma criança na escala da humanidade, fecha aspas. Tal estrutura de conceitualização naturalmente levou os europeus a esperar dos primitivos o mesmo tipo de comportamento que eles tiveram na própria infância. Logo, na literatura etnográfica do século XIX e início do século XX, esses povos foram frequentemente descritos como infantis e seus costumes e crenças comparados aos jogos e fantasias das crianças.
Herbert Spencer foi particularmente longe nessa analogia, argumentando que os adultos primitivos, como as crianças europeias, preocupam-se com sensações imediatas, são incapazes de concentrar-se em ideias abstratas ou compreendê-las, além de propensos à imitação e à credulidade. Essa analogia entre as crianças europeias e os adultos primitivos foi frequentemente entrelaçada por uma associação dos últimos com os doentes mentais. O duplo sentido da palavra selvagem, em inglês, fornece expressão particularmente clara dessa ligação semântica e indica o elemento de descontrole considerado ponto comum das duas categorias. Os primitivos, por não se conseguirem adaptar aos padrões sociais e sexuais da Europa, pareciam partilhar com os doentes dos manicômios ocidentais falta de controle moral. A imagem do selvagem não reprimido foi muito comum nos escritos antropológicos do século XIX. Quando, por exemplo, John Lubbock discutiu sua teoria de que o estupro era comum em sociedades não alfabetizadas, argumentou, abre aspas, que poderia ser denunciado se valesse a pena ocupar-se seriamente com isso, que as mulheres de tribos selvagens são geralmente devassas e acostumadas a cenas de depravação desde a primeira infância. Fecha aspas. Edward Taylor tinha certeza de que um selvagem deixado solto em Londres seria rapidamente preso, porque não corresponderia aos mínimos padrões éticos e morais dos ingleses do século XIX. E Herbert Spencer também poderia muito bem estar descrevendo os reclusos em Bedlam, quando caracterizou os primitivos como impulsivos, imprevidentes, incapazes de reagir racionalmente ao seu ambiente, dominados por emoções despóticas e por comportamento explosivo, caótico e imprevisível. Havia, portanto, na obra dos evolucionistas culturais do século passado, clara associação das categorias criança, louco e primitivo. Mas essa configuração semântica não terminou com a chegada do século XX. Freud ressuscitou-a, fazendo dessa equiparação tripla uma das bases de sua visão do homem. Para Freud, os três podiam ser considerados estágios anteriores em uma única linha de desenvolvimento mental e sexual. Em Totem e Tabu, por exemplo, desenvolveu uma teoria da evolução psicológica e cultural que não divergia dos três estágios postulados por Auguste Comte. Abre aspas, nós somos incentivados a tentar uma comparação entre as fases do desenvolvimento da visão que o homem tem do universo e os estágios do desenvolvimento lúbrico de um indivíduo. A fase animista corresponderia ao narcisismo tanto cronologicamente como em seu conteúdo. A fase religiosa corresponderia ao estágio da escolha objetiva, cuja característica é a ligação da criança aos seus pais. Enquanto a fase científica teria equivalente exato no estágio em que o indivíduo alcançou a maturidade, renunciou ao princípio do prazer, adaptou-se à realidade e voltou-se para o mundo externo a fim de encontrar o objeto dos seus desejos. Fecha aspas. Portanto, Freud deu a forma do século XX à equiparação do século XIX do primitivo à criança. Ambos representavam os estágios anteriores da mesma continuidade evolutiva e tinham impulsos sexuais e orientações em relação à realidade parecidos. Para Freud, o neurótico representava o caso análogo de retardamento emocional. Toda a tese de Totem e Tabu baseia-se na equiparação dos costumes dos povos tribais às neuroses presentes em nossa sociedade. Do mesmo modo como o primitivo representa um desenvolvimento social interrompido, o neurótico é o resultado de um desenvolvimento sexual individual interrompido. A antropologia, a psicologia infantil e a psicopatologia podem ser tratadas por meio do mesmo sistema de categorias. Tal configuração mental que Freud ajudou a levar até o início deste século não era um conjunto de associações ideologicamente neutras.
A noção de que certos povos não ocidentais eram infantis ou emocionalmente instáveis foi muitas vezes usada para justificar o colonialismo. Se a analogia é aceita, deixando os povos primitivos à vontade, isso é o mesmo que deixar as crianças crescerem sem educação ou os loucos perambularem nas ruas sem supervisão. Além disso, mesmo quando não são usadas para justificar o domínio colonial ou neocolonial, essas associações semânticas servem para impedir uma interação séria com outros povos. Se seus costumes são análogos às fantasias infantis ou às compulsões neuróticas, não há motivo para levá-los a sério. Portanto, essa igualdade linguística serviu não só para defender a crença do adulto europeu masculino em sua própria superioridade, mas também impediu trocas potencialmente úteis e intelectualmente produtivas com culturas não europeias. Por isso, não é de espantar que a crítica mais perceptiva do evolucionismo cultural tenha atacado essa tripla associação. Aqui, como em tantas áreas do pensamento antropológico, Franz Boas estabeleceu as bases. Abre aspas. Escreveu em A Mente do Homem Primitivo, em 1911, a analogia com a vida mental da criança é de difícil aplicação, porque a cultura da vida da criança na Europa e a vida do adulto na sociedade primitiva não são comparáveis. Deveríamos, pelo menos, comparar o adulto primitivo com a criança em sua própria cultura. As crianças de todas as raças certamente exibem analogias de desenvolvimento que dependem do desenvolvimento do corpo e diferenças segundo as exigências feitas por sua iniciação gradual na cultura em que vive. A única dúvida poderia ser a respeito de se uma cultura tende a desenvolver qualidades que outra despreza. Fecha aspas. Boas ainda criticou as tentativas de comparação do pensamento dos povos primitivos com os estados mentais patológicos em nossa própria sociedade. Abre aspas, uma tentativa de estabelecer paralelos entre formas de vida primitiva e distúrbios em nossa civilização não se baseia em uma analogia real, fecha aspas, escreveu. Tal associação, como a equiparação dos primitivos às crianças, fundou-se em semelhanças superficiais e não científicas. Quando, na década de 40, Lévi-Strauss iniciou seu trabalho teórico, ele começou de onde Boas parara e desenvolveu uma crítica mais complexa dessa tripla analogia. Em Estruturas Elementares do Parentesco, escreveu que, abre aspas, todas as tentativas temerárias de assimilação dessas três categorias esbarraram no simples fato de não existirem apenas crianças primitivas e loucas, mas também, ao mesmo tempo, crianças e loucos primitivos. E há também crianças psicopatológicas, primitivas ou civilizadas. Fecha aspas. Argumentou ainda que, nas sociedades primitivas, há tanta diferença entre crianças e adultos ou entre comportamento normal e patológico como há em nossa cultura. A cultura primitiva, escreveu, abre aspas, é sempre uma cultura adulta e, por isso, incompatível com as manifestações da infância que podemos observar nas civilizações mais evoluídas. De modo parecido, os fenômenos psicopatológicos entre adultos continuam a ser um fato da vida adulta, sem nada em comum com o pensamento normal da criança. Fecha aspas. Os pensadores sociais como Jean Piaget, Gaza, Rohen e Maurice Blondet, que tentaram fazer analogias entre esses três estados da consciência humana, estavam, na opinião de Lévi-Strauss, simplesmente distorcendo a experiência humana. Até esse ponto, a crítica de Lévi-Strauss acompanhou de perto a de Boas. Mas ele procurou ir um pouco além e explicar as origens psicológicas dessa ilusória igualdade. A analogia entre os primitivos e as crianças, segundo ele, baseava-se em certas semelhanças superficiais
que surgem porque, abre aspas, cada criança carrega com ela, desde o nascimento, em forma embrionária, a soma total de possibilidades das quais cada cultura e cada período da história podem apenas escolher algumas para conservar e desenvolver. Fecha aspas. Com todas as crianças estão mais próximas de tal substrato universal de possibilidades culturais. As crianças de qualquer sociedade mostrarão evidência de certos padrões básicos que desaparecerão quando se socializarem. Caso tivessem crescido em uma cultura diferente, os padrões em questão poderiam ter sido encorajados e se tornado o alicerce de certos comportamentos adultos. Daí ser natural que os adultos em uma sociedade vejam em seus próprios filhos certas potencialidades que serão efetivadas em outra sociedade, o que não indica que os adultos de uma cultura estão no mesmo nível das crianças de uma outra. Para esclarecer seu argumento, Levi-Strauss fez uma analogia da linguística. O linguista Roman Jakobson salientara que, nos primeiros meses de vida normal, as crianças de todas as culturas eram capazes de produzir todos os sons que podem ser emitidos pelos órgãos da fala. Desta grande variedade possível de sons, cada cultura seleciona alguns e constrói com eles uma linguagem. Quando as crianças amadurecem, certos sons são enfatizados pela linguagem que estão aprendendo, enquanto outros são suprimidos. Portanto, quando os europeus ouvem o balbuciar dos seus bebês, podem estar ouvindo sons que ocorrem em outras línguas, o que certamente não é um indicador que essas línguas sejam primitivas ou infantis. Essa ilusão de perspectiva pode criar a impressão de semelhança entre as crianças europeias e os adultos primitivos, mas os adultos nessas outras sociedades podem, pelo mesmo motivo, considerar os europeus igualmente infantis. Uma ilusão semelhante está por trás da suposta ligação entre as experiências primitivas e os estados mentais patológicos no Ocidente. Os esquizofrênicos, como as crianças, não estão completamente integrados aos esquemas comportamentais e conceituais de sua sociedade. Podem exibir modos de pensar que têm semelhança superficial com os dos primitivos ou crianças normais, porque escaparam à síntese intelectual imposta por sua sociedade e voltaram para essa combinação comum de possibilidades humanas, da qual derivam todas as características culturais. Entretanto, isso não altera o fato de serem os doentes mentais membros atípicos de sua própria sociedade com sínteses mentais da realidade, geralmente transitórias e precárias, enquanto as crianças ocidentais e os adultos primitivos representam percepções da realidade organizadas de modo normal dentro de suas respectivas sociedades. Levi-Strauss resumiu tais ideias em estruturas elementares do parentesco. Abre aspas. A aparente regressão dos doentes mentais é, portanto, não uma volta a um estágio arcaico da evolução intelectual do indivíduo ou da espécie. É apenas a reconstituição de uma situação análoga à que existia no início do pensamento individual. Os pensamentos patológicos e primitivos são opostos aos infantis, porque são adultos. Mas os pensamentos patológicos e infantis, por sua vez, apresentam algumas características em comum, distinguindo-os do pensamento primitivo. Este último é uma forma de pensar completa e sistematicamente socializada como a nossa, enquanto os dois primeiros correspondem a um estado de relativa independência para o indivíduo que deve, é claro, ser explicado por diferentes motivos em cada caso. Fecha aspas. Portanto, segundo Levi-Strauss, o pensamento de uma sociedade primitiva não pode ser reduzido a uma mera subcategoria de nossa própria experiência e equiparado ao de nossas crianças ou doentes mentais.
Lévi-Strauss insistiu repetidamente que o primitivo tem tido uma experiência de vida tão válida quanto a nossa e que essa outra experiência tem muito a nos oferecer. Desprezar os primitivos, dizendo que eles são infantis ou loucos, é abandonar uma grande fonte de possíveis riquezas em nossas vidas. É interessante afastarmos-nos um pouco desse raciocínio tanto refinado e observar o funcionamento da mente de Lévi-Strauss. Aqui temos um excelente exemplo das consequências ideológicas e intelectuais da organização espacial do seu pensamento. Quando a experiência é organizada temporalmente, é natural tentar dispor tudo ao longo do mesmo eixo e presumir automaticamente que certos estados são superiores a outros. Mas, quando a diversidade cultural é conceitualizada como permutações que ocorrem dentro do espaço fechado de um gráfico, podem ocorrer tantos tipos diferentes de relacionamento entre culturas como há pares de sociedades e não existe um motivo particular para considerar uma superior à outra. Além disso, a organização temporal pode ser feita facilmente em aberto, já que, se houve tempo suficiente, pode ocorrer um número infinito de estágios. Mas a organização espacial do tipo que temos visto em Lévi-Strauss deve ser fechada e finita. A linha de desenvolvimento histórico dá à unidade a experiência do pensador de mentalidade temporal, mas os elementos projetados no espaço de um grafo devem estar intimamente ligados por semelhanças internas se quisermos que o universo permaneça inteligível. Portanto, não é surpresa descobrir que Lévi-Strauss presume que há um conjunto limitado de possibilidades humanas que cada cultura pode escolher. Conceitualizar diferenças culturais está, como veremos no capítulo seguinte, integralmente ligado ao método estruturalista de Lévi-Strauss, baseado na suposição de que culturas diferentes podem ser vistas como permutações recíprocas. E a sua crítica a essa tripla associação é um bom exemplo das ligações integrais entre a polêmica que ele gerou sobre a diversidade cultural e seus escritos estruturalistas mais técnicos. Portanto, Lévi-Strauss fez crítica categórica à associação primitivo-criança-louco. Intimamente ligada a esse labirinto semântico, havia ainda outra imagem etnocêntrica do primitivo, geralmente associada às que estudamos, embora eventualmente independente delas. Era a ideia de que o primitivo é irracional ou mentalmente confuso. Os evolucionistas culturais haviam usado a pretensa irracionalidade dos primitivos como sinal de que eles ainda não haviam alcançado o nível de inteligência atingido pela civilização ocidental. E a suposta incapacidade dos povos analfabetos de fazer operações mentais complexas era considerada uma justificativa para a sua identificação com as crianças ou os loucos. Essa imagem do primitivo já era antiga na época dos primeiros evolucionistas culturais, mas eles lhe deram nova ênfase, colocando-a firmemente dentro de um contexto histórico. Herbert Spencer expressara essa noção com particular veemência, argumentando que os primitivos eram totalmente desprovidos de curiosidade intelectual ou imaginação. Em suas culturas, não havia conhecimento classificado ou sistematizado, nenhum modo de distinguir o fato científico da pura superstição. Abre aspas, condicionado como ele está, o selvagem não tem ideias abstratas, fecha aspas, escreveu Spencer. O nosso século, porém, não desprezou completamente tais considerações. O antropólogo e filósofo francês Lucien Lévi-Strauss, que nasceu em 1857 e morreu em 1939, mostra um caso particularmente interessante da sobrevivência e transformação dessa imagem. No entanto, como ele era muito mais sofisticado do que seus predecessores do século passado, afirmou em Mentalidade Primitiva, de 1922, que o pensamento primitivo não deveria ser igualado aos pensamentos infantis ou patológicos em nossa própria sociedade. Abre aspas,
Nós não devemos mais definir de antemão a atividade mental dos primitivos como uma forma pouco desenvolvida da nossa, considerando-a infantil e quase patológica. Pelo contrário, ela parecerá normal sob as condições em que é empregada, complexa e desenvolvida a seu modo. Fecha aspas. Levi-Bru, além disso, negou que o primitivo fosse inferior racialmente e admitiu que ele tinha inteligência e curiosidades inatas. Abre aspas, a mente primitiva está ansiosa, como a nossa, para descobrir a explicação para aquilo que acontece. Fecha aspas, escreveu. Apesar dessas afirmações, ele achava que a mentalidade primitiva era muito diferente da do europeu moderno. O último, insistia, era profundamente positivista. A mente europeia lida com os fenômenos como um conceito de causa estritamente naturalista, por meio de fixas e objetivas categorias de espaço e tempo. Quando enfrentam um problema, os europeus tendem a raciocinar abstratamente sobre ele, e essa maneira de pensar é a base de nossa ciência e tecnologia. Até mesmo na sua forma mais imaginativa, como nas obras de poetas e metafísicos, a mente europeia funciona de modo rigorosamente racional. A mente primitiva, argumentava, não atingira tal coerência racional. Ela não consegue tratar os assuntos usando as categorias claras e ordenadas da ciência ocidental e conhece o mundo por uma espécie de participação emocional. Apesar de Levi-Bru admitir que os primitivos podem ser inteligentes e curiosos, ele os achava incapazes dos tipos de operações lógicas e abstratas que dão coerência e racionalidade ao nosso mundo. Os primitivos, escreveu, têm grande aversão, abre aspas, aos processos dedutivos do pensamento, do raciocínio e da reflexão, quando, para nós, eles são o processo natural e quase contínuo da mente humana, fecha aspas. Segundo ele, os povos tribais não têm a concepção clara do relacionamento entre causa e efeito, e nem a nossa firme estrutura de tempo e espaço. A lei da contradição não influencia tanto o seu pensamento quanto o nosso. Portanto, Levi-Bru achava que o primitivo não vivia no mesmo mundo intelectual coerente e seguro do europeu moderno. Para o primitivo, escreveu, o mundo que o cerca é a língua dos espíritos falando para um espírito. Tais pessoas relacionam-se com o mundo por meio de uma espécie de participação mística. Suas emoções são tão reais para elas quanto objetos físicos, e suas ideias sobre o mundo, abre aspas, são sentidas e vividas em vez de pensadas. O seu conteúdo e suas conexões não são rigorosamente submetidas à lei da contradição, fecha aspas. Por trás dessas diferenças, há um contraste básico entre o pensamento abstrato e o concreto. Abre aspas, o europeu usa o pensamento abstrato quase inconscientemente, e a sua linguagem tornou os processos lógicos simples tão fáceis para ele que não exigem esforço. Com os primitivos, tanto o pensamento como a linguagem são, por natureza, quase exclusivamente concretos. Em resumo, nossa mentalidade está acima de todo o conceitual e a deles não. Fecha aspas, escreveu Levi-Bru. Levi-Bru admitiu, de fato, que, quanto às suas atividades diárias, os primitivos agem segundo as mesmas leis de causa e efeito e a mesma estrutura de tempo e espaço dos europeus, ainda que conceitualizando suas ações em termos concretos. Por esse motivo, eram incapazes de realizar tarefas complicadas ou desenvolver tecnologia complexa. Os australianos podem ter inventado o bumerangue e os melanésios podem ser capazes de preparar boas armadilhas para peixe, mas isso é, abre aspas, meramente a habilidade prática formada e desenvolvida pelo uso e assim mantida, uma habilidade comparável à de um bom jogador de bilhar que, sem entender nada de geometria ou mecânica, adquiriu intuição rápida e precisa do movimento exigido em uma determinada posição, sem precisar refletir sobre sua tacada. Fecha aspas.
Não deveria causar surpresa a rejeição por Lévi-Strauss da noção de uma mentalidade pré-lógica. Em um ensaio de 1945 sobre sociologia francesa, escreveu que, abre aspas, Lévi-Strauss, ao mesmo tempo em que deixou de lado o que era realmente importante da doutrina de Durkheim, isto é, a sua metodologia, ficou fascinado por sua parte mais fraca, os resíduos filosóficos, argumentando que o retrocesso, fecha aspas, argumentando que, abre aspas, o retrocesso de Lévi-Strauss advertirá, sem dúvida, a sociologia francesa dos perigos das teorias gerais, fecha aspas. Grande parte do próprio trabalho antropológico de Lévi-Strauss pode ser vista como esforço para opor-se precisamente ao primitivo propagado por Lévi-Strauss. Ele tem procurado demonstrar que as organizações sociais, sistemas de parentesco e mito dos povos não alfabetizados são produtos mentais complexos e sistemáticos que exigem o mesmo esforço intelectual que as nossas teorias científicas. No entanto, a reação mais direta de Lévi-Strauss à posição representada por Lévi-Strauss foi demonstrada no primeiro capítulo de O Pensamento Selvagem. Escrevera, abre aspas, a mentalidade primitiva incomoda-se muito pouco com a coerência lógica e não encontramos em parte alguma conjuntos simbólicos que são coevos e constituem um sistema, fecha aspas, escrevera Lévi-Strauss. Lévi-Strauss dispôs-se a provar que não há base etnográfica para uma afirmação como essa. Usando elementos de uma grande variedade de culturas, deu exemplos de complexos sistemas de classificação que os povos não alfabetizados desenvolveram para classificar a flora e a fauna ao seu redor, salientando que os índios Hopi conheciam 350 espécies de plantas e os Navarro mais de 500. Os Hanunó das Filipinas tinham quase 2.000 termos botânicos em sua língua e os trabalhadores de campo registraram mais de 8.000 termos etnobotânicos entre várias tribos no Gabão. Os antropólogos em campo, escreveu, ficam frequentemente surpresos com a precisão com que os aborígenes podem especificar um tipo exato de planta ou animal. E há também, frequentemente, sistemas complexos de termos para as partes das plantas e dos animais. Para Lévi-Strauss, esse tipo de classificação sistemática do ambiente não era compatível com a opinião de Lévi-Strauss de que o primitivo possui uma mentalidade mística ou pré-lógica para exercer uma ação recíproca sobre o mundo por meio da participação e não de uma análise racional. Abre aspas, o pensamento do selvagem é lógico, no mesmo sentido e do mesmo modo que o nosso. Ao contrário da opinião de Lévi-Strauss, este pensamento ocorre por meio de julgamento e não de afetividade, com a ajuda de distinções e oposições e não de confusão e participação. Fecha aspas. Além disso, Lévi-Strauss insistiu em que esses sistemas de classificação não podem ser explicados em termos puramente funcionais. Os povos primitivos, frequentemente, despendem tantos esforços classificando espécies com as quais eles não têm relacionamento funcional, como estudando suas principais fontes de alimento. Considerava ainda esse desejo de classificar resultante do mesmo tipo de curiosidade intelectual abstrata e desejo de ordenar que produziram o nosso sistema linneano de taxonomia. Abre aspas, esta ânsia por conhecimento objetivo constitui um dos aspectos mais negligenciados do pensamento que chamamos de primitivo. Apesar de ele ser raramente direcionado para realidades no mesmo nível das que interessam a ciência moderna, implica compromisso intelectual semelhante e métodos de observação. Em ambos os casos, o universo é um objeto de reflexão, pelo menos tanto quanto um meio de satisfação de necessidades. Fecha aspas. O homem, à luz do pensamento levi-straussiano, tinha uma necessidade natural de ordem intelectual. Abre aspas, a classificação sob qualquer forma
tem o seu próprio valor em relação à ausência de classificação. Fecha aspas. Os pensadores de sociedades não alfabetizadas querem tanto quanto os da nossa viver em um mundo coerente e ordenado. Por isso, observam, classificam, ordenam e sistematizam. Não importam se é ou não do seu interesse econômico fazer isso. Entretanto, restava ainda um problema crucial para ele. Se os primitivos eram tão lógicos, por que existiam tantas diferenças entre o seu modo de pensar e o dos europeus modernos? Ele já havia rejeitado vários modos diferentes de explicar tal diferença. Recusara-se a considerar o pensamento primitivo uma relíquia do nosso passado evolutivo, análogo ao pensamento das crianças e dos loucos em nossa sociedade, ou uma espécie de participação pré-lógica e mística na experiência. Mas ele ainda reconhecia que havia uma diferença entre modos, porque um curandeiro e um cientista tratavam um problema. Portanto, era preciso que ele recomeçasse a tarefa de Lévi-Brou e redefinisse o relacionamento entre a mentalidade primitiva e a moderna. Lévi-Brou situara a diferença crucial entre essas duas formas de pensamento quanto às suas operações lógicas. Lévi-Strauss, ao contrário, afirmou que a lógica era a mesma em ambos os casos, mas que ela era aplicada a diferentes ordens de experiências. Em seu ensaio, O Estudo Estrutural do Mito, de 1955, tentou explicar a diferença em questão. Abre aspas, na tentativa de explicar as supostas diferenças entre a chamada mente primitiva e o pensamento científico, quase sempre foram usadas diferenças qualitativas entre os processos mentais operantes nos dois casos, ao mesmo tempo presumindo que a essência do que estava sendo estudado continuava a ser muito parecida. Se a nossa interpretação estiver correta, somos levados a ter uma opinião completamente diferente, isto é, que o tipo de lógica no pensamento mítico é tão rigoroso quanto a da ciência moderna, e que a diferença está não na qualidade do processo intelectual, mas na natureza das coisas às quais ela é aplicada. Isso está bem de acordo com a situação reconhecidamente predominante na área da tecnologia, o que torna um eixo de ação superior a um eixo de pedra não é o melhor acabamento do primeiro. Os dois são igualmente bem feitos, mas o aço é muito diferente da pedra. Do mesmo modo, podemos demonstrar que os mesmos processos lógicos operam no mito e na ciência, e que o homem sempre raciocinou igualmente bem. O desenvolvimento não está no suposto progresso da mente humana, mas na descoberta de novas áreas às quais ela possa aplicar os seus poderes constantes e inalteráveis. Fecha aspas. Portanto, Lévi-Strauss mudou o modo de comparação das mentes primitiva e científica. Lévi-Brou já dera o primeiro passo ao insistir em que os produtos da mente primitiva não podiam ser julgados diretamente segundo os nossos padrões, porque ela operava por inspirações de princípios muito diferentes. Lévi-Strauss aceitou essa parte de seu argumento, mas acrescentou que a diferença entre as duas mentalidades não estava no nível das operações lógicas individuais, mas em sua estratégia global para tratar a experiência. Ambas são perfeitamente lógicas, mas com níveis diferentes de experiência. Em O Pensamento Selvagem, Lévi-Strauss tornou mais clara essa diferença ao comparar o pensamento mágico com o científico. Baseando-se no trabalho de Mauss e de seu colega Huber, disse que tanto o curandeiro como o cientista operam de acordo com o princípio de causa, mas que o aplicam de modos diferentes. O cientista tem noção da causalidade muito limitada. Em todas as ciências, sempre há grande quantidade de fenômenos que não são realmente explicados, mas tratados sumariamente como ocorrências ocasionais. Newton não tentou explicar por que determinado satélite estava em certa órbita, e Darwin não tentou justificar a aparência inicial de uma variação específica dentro de uma espécie. Ambos
simplesmente aceitaram esses fatos e os usaram como o começo de uma série de conexões ocasionais. O feiticeiro, em uma sociedade não alfabetizada, ao contrário, tenta explicar tudo. Mauss e Huber chegaram a definir a feitiçaria como, abre aspas, uma variação enorme do tema do princípio da causalidade, fecha aspas. Para o curandeiro, tudo tem uma causa. Toda doença, toda morte, toda derrota é o resultado de uma força mágica que opera no mundo. Abre aspas, o pensamento mágico é diferenciado da ciência, fecha aspas, escreveu Levi-Strauss. Abre aspas, menos por sua ignorância ou desprezo pelo determinismo do que por alguma necessidade mais imperiosa e intransigente de determinismo, necessidade que a ciência pode, quando muito, considerar exagerada e absurda. Fecha aspas. Até então, o argumento de Levi-Strauss fizera pouco mais do que reafirmar o de Auguste Comte, para quem os humanos, no estado teológico, haviam tentado incluir uma quantidade excessiva de suas experiências em seus limitados sistemas explicativos. Mas Levi-Strauss foi um pouco mais longe e afirmou que essas atitudes conflitantes no que diz respeito à relação entre causa e efeito eram apenas a indicação de duas estratégias fundamentalmente diferentes para compreender a experiência. O pensamento mágico, raciocinou, lida diretamente com os fenômenos imediatos da experiência, operando com qualidades perceptíveis, como cor, sabor, peso, forma, etc. E uma ciência do concreto. Nossa ciência, ao contrário, está sempre um pouco afastada da realidade, baseada na experiência. Abre aspas, as qualidades que ela inicialmente afirma serem suas são precisamente as que, não fazendo parte da experiência de vida, continuam a ser externas e irrelevantes para os acontecimentos. Fecha aspas. Abstrata, nossa ciência é organizada a partir de conceitos como força, massa, átomos ou células, enquanto a ciência do concreto das sociedades não alfabetizadas opera no nível das propriedades sensíveis. Essas duas abordagens epistemológicas produziram diferentes resultados. A estratégia primitiva levou à Revolução Neolítica e todas as descobertas tecnológicas básicas do período primitivo da história humana. A agricultura, a criação de animais, a cerâmica, a metalurgia, etc., foram criação de uma ciência tão sistemática quanto a nossa, mas que operava com imagens concretas e não com conceitos abstratos. Após o esgotamento das possibilidades dessa ciência, o homem entrou em um período de relativa estagnação tecnológica, só interrompida quando surgiu, no começo do período moderno, a moderna estratégia científica. Por esse motivo, o relacionamento entre os dois tipos de raciocínio não é o de primitivo para desenvolvido ou de supersticioso para racional. As duas formas são diferentes, paralelas e iguais. Abre aspas, há duas formas distintas de raciocínio científico. As duas certamente não são estágios desiguais do desenvolvimento da mente humana, mas níveis estratégicos nos quais a natureza se permite ser atacada pelo conhecimento científico. Um nível aproximadamente adaptado à percepção e à imaginação e outro isolado delas. É como se os relacionamentos necessários que fornecem o objeto de toda ciência, seja neolítica ou moderna, pudessem ser alcançados por dois caminhos diferentes. Um muito próximo da intuição sensível, o outro muito distante dela. Fecha aspas. Em O Pensamento Selvagem, Levi-Strauss apresentou o contraste entre essas duas formas de pensamento por meio de uma oposição metafórica. Comparou o pensador primitivo com um bricolor ou faz-tudo, e o cientista moderno com um engenheiro. Os bricolores fazem biscates usando um número limitado de ferramentas que carregam com eles. Quando realizam uma tarefa, voltam-se para seu jogo de ferramentas e adaptam uma delas à situação, podendo funcionar como uma alavanca para uma tarefa.
como contrapeso para outra e como cunha em uma terceira. Mas seja qual for a tarefa, o bricoleur a executará com o mesmo jogo limitado de ferramentas, e seu trabalho é adaptar um jogo pré-existente destas ferramentas a um problema específico. Os engenheiros, ao contrário, planejam uma série de meios para lidar com cada novo problema e sempre começam um projeto analisando a situação e criando soluções específicas para ela. Escreveu Lévi-Strauss, abre aspas, o bricoleur é perito na execução de grande número de tarefas diferentes, mas, ao contrário do engenheiro, não subordina cada uma delas à disponibilidade de matéria-prima e ferramentas, conceitualizadas e arranjadas especificamente para a tarefa a que se destina. Seu universo instrumental é limitado, e a regra do seu jogo é sempre trabalhar com os meios disponíveis. Fecha aspas. Segundo Lévi-Strauss, a mente primitiva opera de modo muito parecido com o bricoleur, lidando com problemas intelectuais por meio de conceitos pré-existentes. Quando enfrenta um problema novo, usa a experiência acumulada e reagrupa elementos concretos existentes para produzir um padrão que expresse a nova situação. Portanto, o pensamento primitivo funciona como um caleidoscópio, em que novos padrões são constantemente formados mediante o reagrupamento de um conjunto relativamente pequeno de elementos. O cientista moderno, ao contrário, funciona como engenheiro, enquanto o bricoleur primitivo sempre tenta incorporar novas informações e formas passadas a formas passadas de compreensão. O cientista moderno está constantemente à procura de soluções que transcendam as ferramentas intelectuais existentes e exijam uma nova conceitualização de velhos problemas. Lévi-Strauss expressou essa diferença valendo-se da teoria da informação. Abre aspas, portanto, poder-se-ia dizer que tanto o cientista quanto o bricoleur estão à espera de mensagens, mas para o bricoleur trata-se de mensagens que foram de algum modo pré-transmitidas e por ele reunidas, como as normas comerciais que, condensando a experiência passada da profissão, nos permitem lidar economicamente com todas as situações novas, desde que elas sejam do mesmo tipo da anterior, ao passo que o homem da ciência, seja engenheiro ou físico, sempre antecipa outra mensagem que poderia ser arrancada de um interlocutor, apesar de sua reticência em pronunciar-se sobre questões cujas respostas não foram repetidas de antemão. Fecha aspas. O contraste entre o bricoleur e o engenheiro ajuda a explicar a falta de pensamento abstrato que Lévi-Strauss afirmou ser característica da mentalidade primitiva. Os primitivos operam, de fato, em termos concretos, em vez de abstratos. Seus raciocínios lógicos são criados a partir de um conjunto de elementos justapostos dentro de uma lenda ou ritual, o que não significa que sejam incapazes de operações mentais complexas. Podem ordenar elementos concretos para criar redes conceituais bastante complicadas, por meio das quais eventualmente expressam noções sofisticadas. Portanto, Lévi-Strauss errou ao afirmar que a incapacidade de os povos primitivos expressarem-se em conceitos abstratos indicava que eles eram incapazes de pensar racionalmente. Ao contrário, Lévi-Strauss admitiu que os pensadores de sociedades pré-alfabetizadas são tão lógicos quanto os nossos cientistas. A engenharia não era automaticamente melhor do que o bricolage, apenas diferentes. Um outro aspecto a ser enfatizado é que Lévi-Strauss não estava tentando negar o valor da ciência moderna. Ele achava que ela era, de longe, o sistema mais eficiente para os tipos de trabalhos intelectuais que normalmente enfrentamos hoje. A estratégia do engenheiro
vem sendo utilizada há muito menos tempo do que a do bricoleur, e por isso é mais provável que produza novos e significativos resultados. A estratégia da ciência moderna deveria ser utilizada ao máximo, mas isso não significa que devemos menosprezar o pensamento primitivo, considerando-o irracional ou ilógico. Lévi-Strauss sugeriu que, com o correr do tempo, as duas estratégias podem convergir. O pensamento neolítico ou mitológico tem limitações definidas, mas tem também uma vantagem sobre a ciência moderna. Ele achava que a ciência podia estar voltando para uma posição da qual podia tratar tais fenômenos. A física e a química já mostram sinais de que estão novamente interessadas em características secundárias, e a biologia pode vir a seguir o mesmo curso antes mesmo de poder explicar a vida. Após desvio de vários séculos, nossa ciência pode retornar à experiência concreta e finalmente fundir-se com a ciência do bricoleur primitivo. Portanto, ao mesmo tempo em que, obviamente, é melhor recorrermos ao engenheiro do que ao feiticeiro se quisermos construir uma ponte, ainda há algo a aprender com o pensamento dos chamados povos primitivos. Abre aspas, o pensamento mítico não é só prisioneiro de fatos e experiências que ordena repetida e incansavelmente para descobrir sentido. Ele também se liberta por meio do protesto que gera contra a ausência de sentido que a ciência, desde o começo, resignou-se a aceitar. Fecha aspas. Os primitivos, para Lévi-Strauss, são pensadores, filósofos e cientistas. Mas só depois de nos livrarmos de nossos preconceitos e de nossa linguagem etnocêntrica é que poderemos tirar proveito das experiências desse segmento da humanidade. E, mesmo então, será preciso desenvolver complexo mecanismo de tradução por meio do qual poderemos reafirmar o pensamento dessas sociedades em uma linguagem que conseguimos compreender. Desenvolver tais métodos de tradução tem sido o principal objetivo da antropologia teórica de Lévi-Strauss. No próximo capítulo, nós nos concentraremos em sua antropologia estrutural e no relacionamento dela com seus escritos sobre etnocentrismo.